Shalom, Deus abençoe a todos. Hoje o apóstolo Elias está cansado. Muito trabalho, viagem, e aí eu estou aqui com vocês. A misericórdia de Deus nos alcançou e nós estamos aqui no esconderijo do Altíssimo Deus. E na sombra do Onipotente Deus nós estamos descansando, dizendo que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, nosso Deus em quem confiamos. Ele nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele nos cobre com as suas penas e debaixo das suas asas nós estamos seguros. Sua verdade é escudo e broquel, nós não tememos os terrores da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderá cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos, porque os seus anjos, o Senhor já deu ordem ao nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentam com suas mãos, para que nós não tropecemos com nossos pés em pedra. Pisamos o leão e a áspide, calcamos aos pés o filho do leão e a serpente, porque Deus tem nos amado tanto, nós estamos no seu esconderijo, e por isso Ele nos dá abundância de dias e nos mostra a sua salvação. Louvado seja Deus! Todos confiantes nessa proteção do Senhor. Nós não temos outro socorro senão o Senhor. Então vamos ficar firmes nele. Nós elevamos nossos olhos para os montes e vemos que o socorro vem do Senhor. Então fiquemos firmes na promessa do Senhor, quando Ele diz em Isaías 43, 2, quando passarmos pelo fogo, não nos queimaremos. Quando passarmos pelas águas, não nos afogaremos. Vamos nos firmar na promessa do nosso Deus. Vamos pensar no que é bom, no que é verdadeiro, como fala Filipenses 4:8. Diz para nós pensarmos no que é bom, no que é verdadeiro. Quando vier qualquer pensamento negativo, você não aceite, recuse, porque o que Deus está nos mandando pensar é no que é bom. Então pronto, vamos ficar firmados na palavra, porque a palavra realmente é a nossa vitória, porque a palavra é Jesus, como está escrito em João, capítulo 1, versículo 1, que Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, onde está a nossa vitória? Na palavra. Então, por conta disso, nós estamos aqui para estarmos estudando a palavra. E o apóstolo Elias me deu liberdade para escolher o assunto, e eu escolhi o assunto de Ruth. Falando em Dia dos Namorados, aí a gente sabe que são todos os dias. Mas sempre é uma influenciazinha na sociedade, o povo se alegrando. E a gente não deixa de não ser influenciado, até mesmo que a própria palavra diz que nós devemos alegrar com aqueles que se alegram. Para mim e para você, que somos filhos de Deus, que vivemos cumprindo os princípios, vivemos baseado na palavra, todos os dias nós estamos sendo namorados. Marido e mulher sempre namorados. Não depende de um dia, nós estamos todos os dias namorando, não é? Graças a Deus por isso, porque depois que se casa é que se bem namora, não é? Toda a liberdade para namorar depois de casados. Beijo na boca, não é? Oh, coisa boa, não é? Agora estamos casados, podemos beijar à vontade, beijo na boca, todas as carícias necessárias, tudo conforme a palavra de Deus nos ensina. Nós temos um livro ensinando tudo direitinho, como viver o casal namorados, que é o livro de Cantares. Ali um exemplo para nós podemos estar ali observando um namoro santo dentro do casamento, porque mesmo dentro do casamento tem que ser santo, não é? Nem antes, não é para se namorar antes de casar, e quando casa é para namorar na santidade. Acho que vocês estão me entendendo. Tem beijo, tem abraço, tem carícias, tudo conforme o Papai do Céu deixou. Não podemos sair daquilo que Deus nos ensinou. É da maneira correta, um namoro correto,
diário. Isso é diário. Em nome de Jesus. Então, hoje nós estamos nos alegrando com todos que se alegram, todos os casamentos, todos que estão casados, e pedindo ao Senhor para aqueles que estão solteiros terem esse sonho realizado, porque o sonho não é meu nem é seu, o sonho é do Papai do Céu. É Ele que diz logo em Gênesis, capítulo 2, versículo 18 em diante, nós vemos o Senhor falando que o homem deixa seu pai e sua mãe e unir-se à sua mulher e serão ambos uma só carne. Então, o sonho é de Deus e o sonho de Deus não pode ser frustrado na sua vida. Alimente esse sonho porque vem da parte de Deus. Queira viver realmente, ter alguém, porque é melhor dois do que um, diz a palavra de Deus. Agora, não se esqueça, queira somente aquele que vem enviado pelo Pai. Só Ele sabe a pessoa certa. Não vai ser perfeita não, sabe? Não vai ser perfeita, não tenha dúvida que vem com defeitos, mas que você, quando recebe das mãos de Deus essa pessoa, ela vem com defeitos, não tem ninguém perfeito, porém, você está capacitada para enfrentar as fragilidades do seu cônjuge e conviver e aprender com Deus, ter a maneira correta de agir, de se conduzir diante daquelas falhas do seu cônjuge. Ele também vai ter como se conduzir diante das suas falhas, isso quando você espera no Senhor e recebe o cônjuge das mãos de Deus. E não se esqueça que é uma benevolência do Senhor. Ele diz na sua palavra, em Provérbios 18, 22, que quem acha um cônjuge encontra a benevolência da parte dele. Então não tem como não desejar para você que ainda não casou um lindo casamento. Até dezembro, quem sabe, hein? Vai saber sua fé. Até dezembro, você que está esperando. Diz, meu Deus, parece que nunca chega o dia. Vamos firmar na fé? Vamos. Vocês lembram daquele cântico que eu trazia sempre diante das solteiras, dos solteiros? Até dezembro, se não duvidar, você irá casar. Até dezembro, tenha fé. Não tem nada impossível para Deus. O nosso Deus, como está escrito em Lucas 1:37, é o Deus do impossível. Então, aguente firme na santidade. O Senhor diz que santificai-vos hoje e amanhã farei maravilhas. Lembra do livro de Josué? Josué ia passar o Jordão e o Senhor marcou para todo o povo santificar-se, que no outro dia ele ia fazer maravilhas. Achar um casamento hoje é como se passar pelo Jordão. É coisa impossível diante dos homens. Um casamento que eu digo de uma pessoa santa. Você tem um cônjuge santo, um santo homem de Deus, você que é mulher, você que é homem, uma santa mulher de Deus, é milagre do Senhor. Aliás, em todo o tempo. Achar casamentos a pessoa acha por segundo. Agora, o casamento que vem da parte de Deus tem que ser no Senhor, no milagre dele. Então aguarde com paciência, mas queira realmente ter aquele que Deus ou aquela que Deus colocou para a sua vida. Que é o caso aqui do nosso livro de Ruth. Ruth é um livro muito conhecido, não é? E nós temos uma bela história. A Ruth, ela se dedicou, Ruth, estou no capítulo, o livro é de 4 capítulos, a gente vai dar um apanhado geral e você depois, com paciência, lê o livro de Ruth. São apenas 4 capítulos. Nada melhor do que no dia do namorado você ler o livro de Ruth. 4 capítulos, tranquilo, no instante você lê. Agora eu quero dar assim um resumozinho da história. Nós vemos que, como você já sabe a história, a nossa querida Ruth, vamos falar da Noemi. A Noemi, ela foi para Moabe por causa da fome que estava havendo em Israel, Judá, Belém de Judá. Muita fome, aí o seu marido Alimeleque, com seus filhos Quilion e Malom, e sua esposa Noemi, eles desceram para Moabe. Chegando lá, eles já estavam se estabilizando. Moabe tinha terra fértil, tinha abundância de comida, e eles lá se estabilizaram.
Mas de repente uma fatalidade. A nossa querida Noemi, que vai com seu eterno namorado, seu marido Elimeleque, perde o seu eterno namorado. O eterno porque não se... Casamento é para sempre, não é? Ela estava casada com um israelita para viver até a morte separar. Eles já tinham envelhecido, estavam com a força do Senhor, por isso que eles estavam descendo para Moabe, se estabilizando, porque estava com as forças renovadas pelo Senhor. Mas, de repente, aprove o nosso Deus levar Elimeleque para estar com ele na glória. Israelita. E aí, a Noemi fica somente com os 2 filhos, Quilion e Malom. Aí logo seus filhos casam e logo seus filhos morrem. Os 2 rapazes casam e logo em seguida, não demora muito, aqui eu não estou tendo a pesquisa para saber o tempo, mas não foi muito demorado, não deu tempo nem de gerar filhos e eles já estavam morrendo, morreram os 2. Aí o resultado. Eu estou falando uma história que começa muito triste, mas eu quero dizer para você que nem todo sucesso tem um final, não tem? Mas nem toda derrota é fatal. Todo sucesso tem um final, não tem? Ou você fica no sucesso a vida toda? Esse é o nosso tema. Em pleno dia que se diz cedo dos namorados, eu quero te animar, dizer para você que todo sucesso tem um final. Então não se orgulhe dele, agradeça só ao Senhor por esse sucesso que está tendo na sua vida. Você que já casou, que tem esse lar, tudo lindo, mas todo sucesso tem um final. Agora, quero dizer para você que nem toda derrota é o fim, é fatal. É o fim de tudo. Você pode ser derrotado numa batalha, mas lembre-se que não é o fim de tudo. O nosso Deus, Ele está sempre trazendo recomeços. Você já reparou que Ele gosta de um recomeço? Você viu quantas alianças o Senhor fez com Israel? Começou lá em Gênesis, fez uma aliança primeiro fez com o homem, com a mulher, o casal. Eles quebraram, depois ele faz aliança com Noé, e assim ele vai prosseguindo só fazendo alianças. Ele gosta de recomeço. O nosso Deus, que lindo, não é? Pois é, então nem toda derrota é fatal. Pode ser justamente um recomeço com base em aprendizados na derrota, para que o recomeço seja realmente agora um sucesso. É isso que está acontecendo aqui nesse livro de Ruth. Um recomeço de sucesso para nossa querida Noemi e para nossa querida Ruth. Todas duas tinham perdido seus esposos. A Noemi perdeu seu esposo. A Ruth perdeu o seu esposo, que era filho justamente do finado Elimeleque, esposo da Noemi, ou seja, o seu sogro. Que fatalidade, parece que o mundo desabou, não é? Coisa terrível. A mulher perde 2 filhos, perde o marido, e não tinha mais outros filhos. Mas eu quero dizer para você, fique firme neste tema. Nem toda derrota é fatal. Pode ser justamente o alicerce para o seu sucesso que vem lá na frente. Porque você teve aprendizados. Nesse momento difícil, nessa derrota, você teve aprendizados. Se você é esperta, se você deixa aquele que é espertíssimo, o Espírito Santo, te fazer uma visionária, visualizar, começar a ver o recomeço, tenha certeza que será maravilhoso o que Deus vai fazer na tua vida. Tem sempre um recomeço para você. Não se esqueça disso. Tem sempre um recomeço. Então, o que acontece? Agora sai a Noemi. Noemi já estava ficando abatida, perdeu o marido e 2 filhos. Aí ela se projeta agora voltar para sua terra, pois teve a notícia que em Belém de Judá já não estava havendo mais fome.
a fome havia cessado. Aí, Noemi, muito triste, com certeza. É normal, nós somos seres humanos, não é? Então ela estava triste. E aí, não quer mais ficar na terra de estranhos, logo que já tinha perdido marido e filhos, e logo que a sua terra já tinha normalizado, a situação da fome tinha passado. Então ela agora diz para suas noras: minhas filhas, eu vou voltar para minha terra. E eu não tenho mais filho, porque era costume da época, que se as mulheres, a nora ou as noras perdessem os esposos e aquele sogro tivesse outros filhos, tinha que dar aqueles outros filhos em casamento para aquela nora que ficou sem gerar filho, porque era uma lei em Israel, a lei do levirato. Essa lei tinha que ser cumprida. Então, se ela tivesse, ela ia ter que entregar os filhos que ela tinha para Noemi e para Orfa, que eram as duas noras que também tinham perdido seus maridos, Quilion e Malom. Porém, Noemi não tinha mais filhos. Estava sozinha, sem esposo e sem filhos. Aí ela participa das suas noras que vai embora de volta para sua terra. E aí as noras que se apegaram a ela, olha que coisa linda, né? Por que será? Só Deus faz isso. Nós já sabemos que é normal aqueles relacionamentos de sogra com nora, porque é o filhinho, né? E aí sabe, sempre tem alguma coisa que a nora está fazendo que a mamãe queria que fosse diferente. Então tem aquela dificuldade de relacionamento. Não é que sejam inimigas, tá tudo indo muito bem, mas a gente sabe que a mamãe quer tudo do melhor para o filhinho e a gente não é a mamãe. A gente faz diferente. E aí a mamãe fica meio abatida, também não gosta muito desse negócio, né? Mas o Senhor dos exércitos, o Senhor de Israel, o Deus de Israel, deu sabedoria para Noemi, e Noemi soube se comportar numa terra de estranhos, soube se comportar com as suas noras, passando o testemunho do Deus vivo e poderoso de Israel para as suas noras, que na hora que ela disse que ia embora, elas estavam juntas, dispostas a ir junto com ela, mesmo ela não tendo filhos para casarem com ela no futuro. Porém, ela diz: fiquem, não venha comigo. Quem sou eu? Não sou nada, estou toda desconectada, não tenho mais nada para dar, não tenho mais filhos para dar para vocês, nada, então fiquem. A órfã, amiga, estava disponível para ir, mas quando Noemi falou que não tinha nada, começou a mostrar que ela tem pessoas que vai desistindo, né? Está até disponível para fazer algo legal com alguém, mas quando a própria pessoa desanima: não venha não, que eu não tenho nada para te dar, não posso fazer nada por você. E aí a pessoa desanima. Foi o que aconteceu com a Orfa, que era a nora dela, viúva de um dos seus filhos. Mas a Ruth, ela realmente foi aquela discípula, porque Noemi com certeza foi uma autêntica discipuladora. É tão bom ganhar família, não é? Às vezes você prega o evangelho, vai de casa em casa, vai no mundo inteiro, se for possível, mas deixa passar uma nora, deixa passar um sobrinho, deixa passar alguém da família. Mas a Noemi realmente é exemplo de discipuladora. Por que eu sei disso? Porque a Ruth aprendeu direitinho. Você sabe que tem um que aprende mais do que outro. A Orfa aprendeu, mas não foi tanto assim, que na primeira conversa de Noemi, ela desistiu de continuar aí com ela. Mas a Ruth foi realmente aquela discípula que pega tudo ao pé da letra. Ela disse: não, eu irei com a senhora, onde a senhora foi eu irei, o que a senhora comer eu vou comer, o seu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Aguente isso aí, o mais forte. O teu Deus será o meu Deus. Então isso nos prova que Noemi foi uma boa discipuladora. Ela conseguiu que uma moabita, que nós sabemos que vem de origem de maldição, do incesto de Ló com as suas filhas, gerou o povo de Moabe. Então era uma maldita. Ela conseguiu se converter ao Deus de Israel. Que coisa linda, não é?
através de uma sogra, que é a coisa que a gente acha mais difícil, uma sogra conseguir ser usada por Deus para converter nora ou genros. Então veja que nível de discipulado houve de Noemi para essas noras. Coisa linda, não é? História muito linda. História de Ruth, Noemi. Aí, depois de uma palavra dessa, ela entendeu que realmente o que ela pregou para suas noras, o que ela ensinou, realmente gerou uma nova criatura, pelo menos para Ruth. A Orfa pode até ter se convertido, mas foi menos, assim, corajosa. Mas a Ruth não, além de se converter, foi corajosa. Não irei, o seu Deus será o meu Deus. Então ela conheceu o Deus de Noemi. Então Noemi passou direitinho quem era o Deus de Israel. E que eu quero lembrar você, destacar isso, não se esqueça que essa história se passa no tempo dos juízes. E também lembre-se, se você tem me acompanhado nos estudos de Gênesis até agora, os estudos dos livros que estamos estudando, Pentateuco e outro mais, você sabe muito bem que era uma fase difícil. Israel estava passando fome por causa da idolatria, das maldades cometidas, do desvio da palavra, da quebra de princípios. Então era uma fase difícil. Mas esta mulher, em pleno período de apostasia, onde Israel estava realmente arrasado de tanta desobediência a Deus, surgiu essa mulher. Quando ela desceu para Moabe, ela estava ligada em Deus. Ela não estava desviada como aqueles que você vê lá no livro de Juízes, fazendo ídolos, fazendo cultos pagãos. Não, ela não estava. Se ela estivesse assim, ela não tinha conseguido passar esse Deus de Israel poderoso para a sua nora Ruth e para a sua nora Orfa. Tanto passou que ela se converteu, que ela diz: o teu Deus será o meu Deus. Não somente o teu povo, mas o teu Deus. Então ela gostou do Deus de Israel. Ela viu em Noemi o Deus de Israel. Uma mulher bondosa, uma mulher que ajudou as suas noras, que cuidou, que deu filhos para ela casar. Os 2 filhos certamente educados, abençoados. Então, agora, o que é que nós vemos no nosso tema? O tema diz o quê? Que você pode estar tendo sucesso, mas esse sucesso vai ter um final. Mas que nem toda derrota é fatal, queridos. Pode trazer aprendizados para a sua vida. É o que nós vemos na vida de Noemi. Aprendizados. Vai ver que valeu a pena o tempo que ela se dedicou a ensinar às suas noras a palavra que ela recebeu do Deus de Israel. Os princípios, os ensinos que ela recebeu. Se não fosse assim, Ruth não ia dizer: o teu Deus será o meu Deus. Então, foi uma derrota? Foi. Mas foi fatal? Não, não foi fatal. Nem toda derrota é fatal. Porque houve um aprendizado que nós vamos ver o resultado lá adiante. Vamos lá? Aí vai a Noemi, volta para Judá, Belém de Judá, com a Ruth. A Orfa resolveu ficar. E quando chegam lá, o que é que Ruth faz? Imediatamente tomou posse dos ensinos, sabe? Porque nós sabemos que o Deus de Israel, nas suas leis, nos seus princípios, ele diz que os órfãos e as viúvas devem ser bem cuidados. E nós encontramos ainda no Novo Testamento o apóstolo Tiago dizendo que a verdadeira religião pura e imaculada para com nosso Deus e Pai é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas tribulações, lá na carta de Tiago, já na Nova Aliança. Essa moabita realmente se converteu. Quando chegou lá em Israel, lá em Judá, Belém de Judá, o que é que ela faz? Deixa a sua sogra descansando nos seus aposentos lá, como uma pessoa idosa, descansando de viagem, tudo, aquela correria de vida, e vai direto procurar uma seara onde ela pudesse ajudar, que era assim, que era costume de Israel. Se as pessoas pobres fossem para a seara e ajudassem ali a catar os grãos, todo aquele
aquela plantação que estava sendo recolhida, eles já ajudavam e também tinham direito a receber daquilo que sobrava, que ficava lá pelo chão. Eles pegavam e serviam de alimento. Era a lei de Deus que todo rico, todo aquele que tivesse suas fazendas, deixasse os pobres catar os grãos que tivessem pelo chão. E Ruth, não sei como ela aprendeu tão rápido, foi logo procurar onde trabalhar, onde fazer isso, para ter alimento para ela e a sua sogra. Que coisa linda, não é? E essa menina, ela não tinha nenhuma esperança de casamento não, hein? Hoje é dia dos namorados, você que está aí querendo um casamento, não se esqueça dessa história. Ela foi com a nora por causa do Deus de Israel, ao qual ela se converteu. Foi com a sogra por causa do Deus de Israel, ao qual ela se converteu. Ela não foi pensando em casamento, que a própria sogra falou logo, eu não tenho filhos, ela sabia disso. Ela foi realmente porque ela aprendeu com o Deus de Israel que as viúvas devem ser bem cuidadas, e principalmente uma viúva que é sua própria parenta, a mãe do seu esposo, do seu finado, mas era esposo, era filho dela. E ela cuida direitinho, vai trabalhar, e aí a sogra também, amorosa com a sua nora, ela procura também ver o que poderia fazer para ajudá-la. Ela sabe que a melhor coisa que ela podia ajudar seria para uma jovem viúva, era um casamento. Nós sabemos que naquele tempo o casamento era tipo um descanso. Era um alívio na vida de uma jovem que casava, não é como hoje, que as mulheres trabalham, são independentes, ninguém nem está se incomodando se casar ou se deixa de casar, pelo menos só os filhos de Deus que têm esse interesse, não é? Mas aqueles que não são, eles estão todos se incomodando, são independentes, mas ali não, no tempo de Ruth e de Noemi, o que Noemi podia mais agradar aquela menina era torcer, era estar pedindo a Deus e procurando agir em favor de um casamento. E ela começa a lembrar que tinha um parente que poderia resgatar. Não era somente o irmão que tinha que casar com a viúva que não tinha gerado filhos, não. No caso que não tivesse filhos, como o caso de Noemi, o parente mais próximo podia ser o resgatador, quer dizer, aquele que queria casar com aquela viúva que não gerou filhos. Tá vendo? Se a órfã viesse, Deus ia providenciar para ela também. Você vai pensando que vai fazer para Deus alguma coisa em vão? É por isso que o Senhor diz na sua palavra, em 1 Coríntios capítulo 7, não estou lembrando o versículo, que os solteiros cuidem das coisas como agradar ao Senhor. E se você agrada ao Senhor, Ele concede o desejo do seu coração. Qual é a proposta de Deus para os solteiros? Segundo o que Paulo fala na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, lê o capítulo todo que você vai encontrar, ele dizendo que os solteiros cuidam das coisas como agradar ao Senhor. Então, ninguém agrada ao Senhor sem ter os desejos do seu coração satisfeito. Trabalha na seara do Senhor. Não fica catando daqui da colar, onde é que tem o varão, onde é que está a varoa. Não, vai trabalhando para Deus. A Ruth não foi com interesse nenhum, ela foi trabalhando para Deus. Quando ela estava cuidando da sua sogra, viúva e já idosa, ela estava trabalhando para o Deus de Israel. Ela estava convertida ao Deus de Israel. Ela foi sem nenhum interesse, ela foi porque ela se converteu. Você já é convertido, você já recebeu Jesus, seu interesse agora é trabalhar para o reino crescer e deixar que as demais coisas lhe serão acrescentadas. Vem do sobrenatural este casamento com a pessoa que vem da parte de Deus, um santo homem de Deus para toda mulher de Deus e uma santa mulher de Deus para todo homem de Deus. Agora tem o si, não é? Se você agradar ao coração do Senhor. E o que ele diz que agrada? Solteiro cuida das coisas como agradar ao Senhor. O que ele diz que agrada? Fazer discípulos. É a recomendação mais séria. Quando Jesus Cristo subiu, antes de subir, em Mateus 28, versículo 19 e 20, ele deixa as últimas recomendações. Ide e fazei discípulos. Então, o que é que um jovem, seja qual for a idade, se é solteiro, está livre para fazer esta obra de crescer o reino de Deus, de fazer a multiplicação, de ter as multidões
para o reino de Deus, para o Senhor fazer a obra dele que tem que ser feita na terra, alcançar as nações. E aí, agradando ao Senhor, vai acontecer o que aconteceu com Ruth. Ela foi para fazer algo grande, cuidar de uma viúva, e não tem nada mais importante para o Senhor na antiga aliança e que não fosse cuidar dos necessitados, das viúvas, dos pobres. E chega na nova aliança também, Tiago falando sobre isso. A verdadeira e a religião pura e imaculada para com o nosso Deus e Pai é cuidar dos órfãos, das viúvas nas suas tribulações. Então é algo muito relevante, é algo muito sério que Ruth está fazendo aqui. E se agradou a Deus, agradou a Deus. E aí a sua própria sogra, tomada pela sabedoria do nosso Deus, ela procurou saber onde foi, qual foi a seara que ela esteve. Ela citou o nome do dono da seara. A sogra descobriu que era justamente o parente mais próximo que tinha por obrigação de casar com ela. Porque era a lei em Israel, é a lei do levirato. Tinha que casar para que ela tivesse filhos. Se o parente mais próximo casaria no lugar do irmão, que teria que casar com a cunhada, que o irmão morresse e não deixasse filho. E ela está onde? Trabalhando na seara deste homem. Mas por que Ruth ficou sabendo? Porque Ruth estava interessada em ver a felicidade de Noemi. Ficou sabendo porque estava interessada. Pergunta para Ruth. Ruth diz o nome, Boaz, pronto. Boaz é o parente mais próximo. Não sabendo Ruth que tinha outro mais próximo. Mas o que ela tinha conhecimento era desse, de Boaz. Aí ela dá todas as coordenadas. Ela chega e diz para Ruth: minha filha, certamente hoje ele vai dormir na seara, por conta de que é o dia da colheita e os donos das searas dormiam no local para evitar de roubo, das pessoas invadirem para colher os grãos, pegar os grãos que estavam lá todo amontoados, das colheitas e tudo, que eles iam certamente ensacar, fazer aquele processo todo, mas aí dependia de dias. Então, no dia que estava aquela colheita toda ali para ainda fazer todos os concertos, tudo tem que ser feito. Então, aí ela disse: agora você vai dormir lá, e você deita nos pés de Boaz. E você suspende o lençol quando você for deitar, para que ele sinta frio e acorde. Veja que estratégia. A mulher tinha 2 filhos e tinha um marido, não é a Noemi? Quando ela desceu para Moabe, ela tinha marido e 2 filhos. Então ela entendia de psicologia de homem. Era uma boa estudante dessa área, porque ter 2 filhos, não é? Um marido já é o suficiente para ele ser psicóloga. Na psicologia do homem. E ainda tendo 2 filhos, então ela entendia de tudo. E sabia também das leis de Israel. Não era uma pessoa qualquer. Mesmo em tempo de juízes, Deus tinha essa família que sabia as leis de Israel e que estava sempre procurando obedecer. Ela sabia que esse Boaz, pelas leis, já era o marido dela. É por isso que ela manda deitar aos pés e descobrir o pé. Não era para que eles tivessem intimidade, mas que eles podiam ficar conversando de assuntos que eram importantes dentro das leis de Israel, sobre o seu casamento. E a intenção era essa. Não foi a intenção de querer que Ruth se prostituísse, tivesse ter uma noite de intimidade com Boaz. Era costumes da época, era dentro dos assuntos que deveriam ser resolvidos e dentro dos princípios que Israel tinha naquela época em relação a este assunto. E aí ela ensina, ela vai, deita aos pés de Boaz, descobre os pés dele e fica lá deitadinha. Os servos naquela época tinham o costume de fazer isso também. Tudo que você lê, por isso que a gente tem que estudar a Bíblia minuciosamente, procurar pesquisar, porque a gente pode ver determinadas atitudes dos personagens e censurar. Tudo que está sendo feito aqui não era porque estivesse desviando para a imoralidade, não. Eram coisas que era costume em Israel. Um servo deitava-se aos pés do seu senhor, porque ali era como se estivesse pedindo: joga a capa sobre mim, me proteja. Certo? Então era isso. Não é porque Noemi tivesse maldosa, querendo empurrar a nora para casar de uma maneira errada, mas era tudo correto. Aí Boaz conversa com ela e descobre que já está apaixonado por ela, mas não toca nela. E ela sai logo cedo,
quando vai amanhecendo o dia, sai, e aí Boaz já garante que vai ver se tem outro, se o outro que era mais próximo ia querer casar com ela. Aí vai para a porta da cidade, que era como se fosse você estar num fórum hoje, onde fica lá advogados, juízes. A porta da cidade era isso, resolvia-se negócios. Você sabe que as cidades naquela época tinham portões, e ali ficavam pessoas para que estivessem interessados em ver, cumprir leis, autoridades que eram os anciãos daquele local, para ver as leis se cumprirem, as coisas que eram negócios em relação ao que Deus mandava Israel cumprir. Então Boaz vai para a porta da cidade para ver o parente mais próximo, tudo de acordo com princípios bíblicos, princípios de Israel. Tudo correto, é esse o casamento que Deus quer para você. E se você já está casado, está comemorando o Dia dos Namorados e não teve um casamento desse nível, peça perdão ao Senhor por não ter pedido uma pessoa desse nível, mas continue feliz com o seu, aprendendo a lidar com essa situação, abençoando o seu cônjuge, porque não se corrige erro com outro erro. Se você não pediu a Deus, não teve nesse nível casamento, agora conserve-se casada, nesse dia do namorado esteja bem à vontade para o seu namoradinho, você está casada, fique à vontade com ele, sem nenhum constrangimento, porque não se corrige erro com outro erro. Ah, mas meu casamento não foi assim, eu queria um casamento desse jeito, abençoado, mas eu nem tive sabedoria, não pedi. Não tem lamentação, agora é só amar e amar o seu cônjuge, tá? Amor e muito amor, certo? Nós queremos deixar vocês bem conscientes de que depois que casa não tem lamentação. Agora, como diz o apóstolo Elias, pegou seu carvão molhado, abane, no nome de Jesus, até pegar fogo. Mas é bom se ter uma história linda dessa, porque aqueles que ainda não casaram já sabem a maneira de casar bem. Só basta agradar a Deus. Ruth agradou a Deus, servindo uma viúva, amando uma viúva, cuidando de uma viúva. Tem coisa mais que Deus queira do que isso? E para você hoje, o que é que Deus quer? Que você entre nos bairros marginalizados, vá servir a viúva, vá servir a criança pobre, vá servir as pessoas que estão precisando de ajuda, e essas pessoas você ganhar para Jesus através da sua maneira de amar o seu próximo, vai ganhar muita gente para Jesus. Aí você vai agradar ao Senhor e de repente chega um Boaz para a tua vida, e de repente chega uma Ruth para a tua vida, Boaz. Fica firme na fé. Faz as coisas do jeito que a palavra nos ensina, para nós estarmos assim, tendo as bênçãos que ele mostra na vida de Ruth e de Boaz. Aí ele acerta tudo, o tal que é aquele que poderia o parente mais próximo, não quis. Não quis porque não era somente vantagem, não. Tinha que pagar dívidas da viúva, tinha que resgatar o que a viúva tinha perdido. E aí o outro parente mais próximo não quis, rejeitou abençoar Ruth. Só que Boaz estava pouco se incomodando, ele queria mesmo que ele rejeitasse, porque ele já estava apaixonado por Ruth. Não era somente o cumprimento de negócios, de leis, mas era também amor. Isso é lindo demais. E o resultado? Que ele casa com Ruth. Você pode pegar o livro de Ruth e ler, que esse romance é digno de qualquer filho de Deus, casado ou solteiro, ler. E aí ele casa com Ruth. Que coisa linda, não é? E agora, o que é que ele tem? A bênção maior agora vem. Um filho chamado Obed. E esse filho vai gerar o pai de Davi, o Jessé. E aí começa, mais uma vez, a reativar a genealogia do Messias. Quando você agrada a Deus, você forma um lar, onde vai gerar grandes maravilhas para o reino de Deus crescer. Vai gerar coisas tremendas para fazer o reino de Deus crescer. Vai gerar coisas tremendas para poder não se esquecer de que a segunda vinda está às portas. Se você gerar um lar da forma que Ruth e Boaz geraram. Dentro dos princípios, agradando a Deus, o resultado
começou a reativar a genealogia do Messias, que foi prometido em Gênesis 3,15. Nós já estamos no livro de Ruth, veja o que é Gênesis lá no início, o primeiro livro. E o Senhor mostrando que não esqueceu da promessa. De Ruth e Boaz vem o Obed, que faz parte da genealogia de Cristo. Se você agrada a Deus, você vai formar uma família que vai ser a extensão de uma obra maravilhosa dos últimos dias, onde nós estaremos esperando a volta do Cristo, que já veio a primeira vez, que vem da segunda vez para buscar a sua igreja. O Ruth teve o papel de reativar para a chegada do Messias pela primeira vez. E neste casamento abençoado, seguindo os princípios bíblicos, agradando ao Senhor, você vai reativar o avivamento dos últimos dias que está escrito em Atos 2,17. Uma família cheia do Espírito Santo, transbordando da presença, uma família que estará sendo derramado o Espírito de Deus, e com esse derramamento, filhos profetizando, filhas profetizando, e Jesus Cristo voltando com poder e glória para vir buscar a sua noiva. Quer que você decide? Quer ser um Boaz? Quer ser uma Ruth? Agrade a Deus. E Ele satisfará o desejo do seu coração. E não se esqueça que era uma derrota total o que estava aos olhos humanos programado para a vida de Ruth. Sem marido e sem nenhuma esperança, porque sua sogra não tinha nenhum filho. Então, aos olhos humanos era uma derrota fatal. Mas não se esqueça, nem toda derrota é fatal. Esse é o nosso tema. E nem todo sucesso fica sem final. O sucesso não fica sem final. E nem toda derrota é fatal. É o que aconteceu na vida de Ruth. E vai acontecer na tua vida. Se você está achando que esse tempo que você está esperando é uma derrota, pessoas zombando de você, dizendo, todo dia ela diz que vai casar, que Deus tem uma promessa, que Deus vai dar um casamento, e ninguém vê aparecer esse varão que ela diz, ninguém vê aparecer essa varoa que ele diz. Aparentemente você está um derrotado. Não é tanto tempo esperando. Aparentemente você está uma derrotada. Tanto tempo esperando. E quanta gente zombando. Quando acabar, fica esperando nesse Deus. Eu que não espero. Já estou casada. Não quer nem saber o tipo de casamento que teve. Mas fica se orgulhando, se exibindo, dizendo, eu já não esperei, já estou casada. Olha como está fulana, dizendo que está esperando em Deus, esperando em Deus. Olha como está fulano, esperando em Deus. Eu que espere. Esse Deus não tem piedade não. Tanto tempo a gente esperando. Eu já casei, acabou. É uma derrota que está sendo na sua vida? É isso que dizem com você? Você sabe o que dizem. Você sabe que é o povo de Deus, não sabe? Olha para você e diz, eu já casei, fiquei esperando esse negócio, já casei. Mas não se esqueça, essa derrota não é fatal. Há um recomeço. Deus tem algo grande para fazer na sua vida. Ninguém vai agradar o Senhor em vão. Aquele que agrada o Senhor, como diz o salmista, ele concede o desejo do coração. Então, pleno dia dos namorados, segundo este mundo, não é? Porque todos os dias são dos namorados casados. Não se esqueça, Deus está trazendo o verdadeiro namoro para a tua vida. Um casamento que vai até a volta do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Louvado seja o nome do Senhor. É aquele beijo no coração. Aleluia, eu amo você.